Vamos falar de Vasco. Vamos começar com uma notícia que muitos já sabem, e muitos colegas deram ontem, mas na nossa divisão ficou para hoje de manhã. A limpa que o Lúcio Barbosa está promovendo foram demissões no futebol profissional e na base. Vamos falar sobre isso, vamos falar também. Enfim, Alexandre Matos nos respondeu e não negou os contatos do Vasco, mas não disse que não há novidades no momento. Tudo isso desperta o Vascaíno. Salve, salve galera do Vascão. Bom dia para todo mundo. O elenco de férias ainda estamos para receber no Departamento de Comunicação a data da reapresentação visando o Campeonato Carioca que começa em janeiro. Bom, e nesse susto que o Vasco quase foi rebaixado, inclusive há opiniões dividindo entre colegas, tem colegas revoltados com a saída do Paulo Brax, outros concordando. Eu concordo com a saída do Paulo Brax. Eu acho que ele, inclusive o Lúcio Barbosa disse na entrevista coletiva que anteontem, né, na última sexta-feira, que havia sim a meta para ser alcançada e o Brax esteve longe de alcançar essa meta, que era pelo menos da Sul-Americana. Se você for, você ver um banco, por exemplo, tem momentos que gerentes tentam te empurrar tudo que é produto do banco, porque se ele não alcançar aquela meta, ele é demitido. O que aconteceu com o Brax não alcançou. O que era aguardado para ele alcançar foi demitido. Mas eu entendo também, no culpo quem está criticando a saída do Paulo Brax, afinal das contas, também a gente não gosta, eu me colocando no lugar, também não gostaria de perder uma fonte legal. Mas acontece. Eu lembro que quando o Vasco estava naquela fase péssima, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, chegaram a me dizer que teria-se reformulação no departamento de futebol no final do ano. E depois, com o Ramon Dias, o time deu ápice, pode dizer, no Campeonato Brasileiro, deu essa arrancada que culminou a permanência da Série A. E eu confesso também uma meia-culpa que eu não procurei saber se alguma coisa mudou. E após, foi já na reta final que eu fui ver com essa fonte que disse, pelo visto que era o mesmo que alguns colegas, que se o Vasco permanecesse, caísse. Se caísse, o Brax seria demitido. Até porque tem uma parte do contrato da SAF que, se queda, a associação tem poder se restituir o comando da SAF, que seria o CEL e o diretor. Não havia essa expectativa se ele permaneceria mesmo. Inclusive, ele deu uma entrevista coletiva achando que permaneceria. Mas acabaram fizeram o balanço do ano, acharam melhor trocar de diretor de futebol. Eu entendo quem está chateado. Bom, e o CEL, Lúcio Barbosa, continua a limpa, posso dizer, né? O Vasco vai realmente reformular.
seu futebol. Não estou falando só do futebol profissional, estou falando das divisões de base também, né? E ontem, vocês já sabem, mas na nossa divisão ficou para as manhã, caíram o Fabiano Luz, que é gerente de futebol, e o Gabriel Ferreira, que é o gerente também, isso só do futebol profissional. Da base caiu o Carlos Brasil, que era o gerente executivo da base, caiu o Carlos Eduardo Borges, que era o coordenador da base, caiu o Celso Martins, que era o coordenador meteorológico da base, e caiu o Marco Antônio, que era o gerente da base. Ou seja, houve uma certa limpa no futebol do Vasco, e todas as menções foram do Lúcio Barbosa, do respaldo da SAF, né? Pelo visto, ainda bem que a 77 não ficou satisfeita com o desempenho não só do futebol profissional, quanto da base. Também eles não estiveram satisfeitos com o resultado da base, tanto é que eles trocaram o alto comando das divisões de base. Vamos aguardar quem será os substitutos desses dirigentes. E também na nossa divisão, ontem o Globo deu uma notícia que, lembra que na primeira entrevista coletiva do ano, no Paulo Brás, inclusive estávamos lá, inclusive eu repeti uma pergunta do Pedrosa, o Pedrosa estava lá, né? A gente estava muito longe, que eu não ouvi a pergunta do Pedrosa. Acabei fazendo uma pergunta similar, inclusive em relação aos 120 milhões, em relação àquela promessa que o Jorge fez, que era o último Vasco Flamengo, que havia diferença gritante entre os dois times. E também sobre o Paulinho, que o Paulo Brax disse que o Paulinho estava alto no seu orçamento. Bom, e o Globo Esporte, o Globo apurou que se a 77 deu aval para a contratação do Paulinho, só que o Paulo Brax optou pelo mercado sul-americano, que trouxe o Orelhano. Eu estou falando só do primeiro semestre, lembra que era lá no primeiro semestre, lá em janeiro, na verdade. Trouxe o Orelhano, que trouxe o Comita, e ele acabou, foi uma decisão do Paulo Brax, que, pelo visto, o Paulinho não veio. E aí? O Paulinho foi para o Atlético Mineiro e foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas há quem ainda chora pela saída do Paulo Brax, mas tudo bem. Faz parte da vida, a gente não pode julgar. E ontem o Marcelo Matos nos respondeu, sabe? E depois de quase uma semana, mas ele respondeu, não negou que há uma negociação com o Vasco da Gama, mas disse que não há fatores novos no momento. Bom, que a gente apurou que as negociações, até uma expectativa do Vasco, que as negociações sejam fechadas até o final de semana. Mas, na resposta do Alexandre Matos, não sei, tinha um jogador chamado Marcelo Matos, confundi, com Alexandre Matos, que nada, de novo. Bom, se ele está despistando ou não, a gente não sabe.
Mas o que vocês acham? O Alexandre está despistando ou ele está falando a verdade? Opinem, comentem aqui. A resposta não tem certa nem errada. Aqui a galera tem moral. Aqui todos têm vez. Bom, até o nosso boa noite. Se houver alguma notícia, uma contratação, alguma... né, que não seja especulação, se houver uma negociação mesmo envolvendo o jogador, tudo mais, a gente vai vir com o nosso boa noite dizendo o melhor do domingo dessas férias do Olimpo do Ato. Até mais.